Nós como igreja aqui, nós éramos assim, parados. Eu não participava de nada, realmente nada. Isso 13 anos, né? A nossa igreja, ela era uma igreja onde tinha pessoas que não se envolviam no trabalho, era uma igreja mais sabatista. Nós não tinha motivação para nada, por mais que tentasse fazer algo, quando um fazia, não tinha ânimo, porque geralmente estava sozinho, entende? Então não tinha aquela motivação, aquela ajuda dos irmãos. E nós nos sentimos perdidos na igreja. E a igreja em si também estava parada, estava praticamente morta. Eu pensava assim para mim, jamais eu vou dar curso bíblico para alguém. Eu não vou dar. E a nossa igreja era conhecida na nossa cidade como a igrejinha do seu Valdir. Às vezes até ele mesmo conta que tinha muito sábado, ele vinha, só ele abria a igreja e fazia o culto, ele e a mulher dele. Até um belo dia que nós tivemos uma lição onde falava sobre missionários. Estava nós reunidos em classe ali, então foi que de repente o falecido irmão Antenor, ele foi e disse assim que, por que nós não começamos hoje? Não adianta nós ficarmos falando aqui, só falando dentro da igreja e não fazer nada. Adianta nós vir aqui estudar, saber, conhecer, mas na prática nós não fazer nada. Vamos pedir para Deus, por que nós não começamos hoje mesmo? A igreja se uniu em oração no sábado à tarde, era às 4h30. Então vamos nos reunir para orarmos a Deus, para a gente poder ter mais vontade de fazer o trabalho missionário. Que Deus possa acender essa chama dentro do nosso coração. Nem todo sábado eu vinha, mas a gente sabia que estavam aqui orando, né? E nas madrugadas também, teve as 40 madrugadas que a gente se combinou, todos estarem em oração. E isso foi maravilhoso. As pessoas idosas ficavam dentro da igreja orando. E os mais novos, o pessoal do Geração, nós saímos entregar folheto nas casas e convidando para participar do culto no sábado e do Geração na sexta-feira. E nós não tínhamos até então, até os cultos de domingo e quase nem de quarta. Quanto mais gente orou, parece que daí mais nós se fortalecia, mais nós estávamos ali unidos. Nós oramos pedindo perdão a Deus pela nossa frieza espiritual, por ter nós perdido o foco de salvar almas. E foi aí então que, a partir dali, começamos então a elaborar projetos. Trabalho, visitação, distribuição de folhetos, e aí a gente começou a se animar. Também já surgiu a ideia de começar um grupo jovem. A nossa vida espiritual mudou. A gente se importa com as outras pessoas, a gente quer que elas venham, mas como é que elas vão vir se a gente não vai até elas? Aí a gente fez o mutirão de Natal. Foi bom pra mim, eu gostei bastante, a gente trabalhou muito. E ali eu vi que a igreja não estava preocupada só de me trazer para a igreja e estava preocupada com as outras pessoas também. Não só comigo, não só com meus amigos, mas com todas as pessoas da comunidade, né? A gente começou a orar e dizer, Deus, dá essa cidade para nós. Manda as pessoas, escolhe elas. E se o Senhor não mandar, nos leve até ela. Isso acontece hoje com Geração. As pessoas, elas nos convidam para entrar nos lares delas. O Geração, ele atende tanto na cidade como no interior. Eles abriram as portas para Jesus. As pessoas estão sedentas aqui. E através do Geração, do pequeno grupo, que os nossos jovens, eles estão sempre ali. Tinha jovem da nossa igreja que não estudava a lição da semana. E daí nós lançamos assim, para o Mateus e a Lise fazer o estudo com o João. O João, ele não era uma pessoa que... Ele passava a semana envolvida na frente da televisão ou na frente do computador. A gente queria ajudar ele, eu e o Mateus, de alguma forma, para ele não desistir de Deus. Então a gente começou a fazer estudo da lição com ele na casa dele, primeiramente no sábado. Quando isso foi aumentando, minha mãe começou a participar, meu pai, a mãe da Lise, a mãe do João. E hoje vai bastante pessoas na minha casa e em cada dia numa casa diferente. E a gente estuda lição. E vocês fazem isso todo dia? Todo dia. Quando comecemos ali, a mãe começou até a me xingar, porque eu chegava muito tarde em casa. Nós fazia depois das 5 e eu chegava em casa lá pelas 9, 9h30. E daí com isso ela pensava que era uma coisa ruim, que eu só estava na estrada, né? Depois que ela começou a participar, ela foi entender.
Que a gente viu que ali eles falavam de Jesus, eles estavam pregando a palavra, né? Um dia ele me olhou e disse assim: mãe, se Jesus viesse hoje, como é que tu tá? Tu tá preparada, tá pronta para esperar ele? Aquilo ali foi um baque para mim, né? E na realidade um dia eu falei para o meu esposo assim, que ele deu uma rasteira em nós, né? Porque a gente não esperava isso, né? E já começaram os vizinhos dali de próximo querer estudar junto. E aonde hoje nós temos 3 pequenos grupos na igreja, aqui na Barra. Esses pequenos grupos acontecem nas casas, são 23 pessoas que estão estudando a Bíblia através do Geração e através dos pequenos grupos. E nesse dia, então, que se uniram lá em casa e eu orei e fiz uma oração curtinha, pequena, com vergonha. Eu pedi para Deus, né, me transforma, eu quero, Senhor, trabalhar na tua obra. E hoje em dia para mim é maravilhoso eu pegar e dar um curso bíblico para uma pessoa, disse, quando eu recebi, eu não tive essa emoção. E depois da lição, depois que a gente estuda a palavra de Deus, a gente faz uma comida, uma pizza, uma pipoca, uma batata frita, para chamar mais os nossos amigos, porque os jovens gostam disso. Então a gente tenta convidar eles, daí cada um conversa e come alguma coisa, daí já fica amizade mesmo. Se nós vamos fazer um evento, tem que estar todo mundo, porque o corpo tem que trabalhar ali junto, né? É todo mundo por um objetivo, é sempre salvar, é levar o evangelho, é levar as pessoas para o céu. E principalmente as pessoas que estão entrando agora, os novos que estão entrando na fé. A gente está procurando passar isso para eles. Não ser membros inativos, mas membros ativos dentro da igreja. E eu acho que a oração foi o início de tudo, porque se nós não tivéssemos orado, nós não tivéssemos buscado a Deus, nós não tinha pequenos grupos, mais de 40 pessoas. Eu tenho isso comigo. Parou a oração, para tudo. Ou a gente pode até fazer o trabalho, mas de forma muito formal. Não para a honra e glória de Deus. Talvez até para a honra e glória nossa mesmo. E a oração é a peça fundamental da nossa igreja. E para nós ter oração, nós temos que ter união. Onde toda a igreja tem o mesmo objetivo. A gente nunca pode desistir de quem a gente ama. A gente vai na casa deles, convida, faz a lição junto, come alguma coisa, conversa e dá super certo.